Romanos capítulo 6, então, por favor. Hoje eu vou pregar sobre o versículo 3, do versículo 3 até o versículo 8, mas como a última semana eu preguei sobre o versículo 1 e 2, vamos só para a gente continuar entendendo o contexto, vamos ler então desde o versículo 1, você pode acompanhar comigo, por favor? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, o tema da minha pregação hoje é sabendo isto, e já vou explicar. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8, diz assim a Escritura: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo ele pergunta e ele mesmo responde: De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Guarda bem esse versículo 6. Sabendo isto, que foi, o que nós precisamos saber? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Porquanto o que morreu está justificado do pecado, ou talvez a melhor tradução seria libertado. Porquanto quem morreu está liberto do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Até aí tá bom, meus irmãos, olha para cá agora, por favor. É uma passagem de suma importância para nós que nos declaramos cristãos, de fato entender o que diz cada um desses versículos. Como eu falei, Marshall Lloyd Jones, quando perguntaram para ele, há algumas dezenas de anos atrás, dizendo: olha, quando o senhor vai pregar uma série sobre a carta de Paulo aos Romanos? Então ele disse: olha, quando eu entender o capítulo 6, tamanha a importância, claro, de toda a epístola, desse capítulo 6, principalmente que nós estamos estudando. Paulo começa dizendo, olha, que nós morremos para o pecado, como ele diz no verso 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado nós, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? E depois no verso 3 ele continua dizendo: Ou porventura ignorais que todos nós, deixa bem claro, olha, todos nós, não é um grupo seleto, não é um grupo de sacerdote, não é um grupo mais santo, mas todos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Alguns entendem errado essa passagem, olha, que nós fomos batizados em Cristo Jesus, e tendem a fazer já um link com o batismo pentecostal lá, né? O batismo do Espírito Santo. Não tem nada a ver. Provavelmente o que Paulo está se referindo aqui é o que ele diz também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, quando ele diz assim: Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, todos aqueles que de fato se convertem, independente de ser novo convertido, velho convertido, independente de ser mulher, de ser homem, independente de ser adolescente, de ter dinheiro, de não ter dinheiro, todos aqueles que se convertem são ligados a Cristo pelo batismo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. E não tem nada a ver com o batismo pentecostal, nada a ver mesmo. Porque no batismo pentecostal, você deve conhecer, apenas alguns são batizados, não são todos. Não é assim? Tem um monte de crente. Ah, mas aqueles lá são os batizados com o Espírito Santo. Ou seja, é um grupo seleto. Eu durante anos ouvi uma mulher perto da minha casa que falava sempre: ah, tá firme na igreja? Tô. Ah, já foi batizado com o Espírito Santo? Eu falei, já. Já fala em línguas? Não. Porque eles tendem a juntar essas coisas. Os pentecostais, né? Batismo, você se converte, depois da conversão tem o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. E não é o meu assunto, não, porque não é o que Paulo está dizendo aqui também. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que se convertem são batizados em Cristo. Depois em Romanos 8, 9, Paulo vai dizer assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Daí como pode alguém se dizer crente, mas porque não foi batizado com o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo, então não é crente de coisa nenhuma? Porque Paulo diz que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, Paulo não está falando aqui de experiência. A experiência que um teve com Deus, que a experiência é diferente. Eu tenho uma, você tem outra. Um chora, outro não chora.
Um encontrou Jesus de um jeito, o outro de outro, mas não podemos fazer dessa experiência doutrina. Cada um tem uma experiência, mas Paulo aqui não está falando de experiência, está falando de um fato que aconteceu a todos que se convertem, sem exceção, sem exceção. Portanto, seja qual for a sua experiência, qual a sua emoção, diz a Escritura que em Cristo todos nós somos completos. Não precisamos de algo mais, mas em Cristo nós nos completamos. E aqui, no contexto, Paulo na verdade está refutando o versículo 1, porque lembra, ele vem com o argumento da graça do capítulo 1 até o capítulo 5. Então aqui no capítulo 6, as pessoas entendem errado. Porque Paulo diz, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça, no final do capítulo 5. E qual que é a conclusão óbvia que as pessoas chegam? Calma aí, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então quanto mais vivermos errado, vivemos no pecado, a graça vai ser mais abundante sobre nossas vidas. E Paulo começa aqui no capítulo 6 justamente a dizer, não, vocês não entenderam nada. Já visto que ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele diz, de modo nenhum. Como viveremos no pecado? Nós, os que para ele morremos. Mas Paulo vai um pouco mais além. Além de refutar o versículo aqui primeiro do capítulo 6 e todo o contexto do capítulo 5, Paulo ainda diz assim, você pode acompanhar comigo novamente o versículo 3? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Verso 4, fomos pois sepultados com eles na sua morte. Você sabe, o ser humano, a prova cabal de que ele morreu, é que ele é sepultado. Ou se sepulta alguém que tem chance de estar vivo. Quem faz isso? Ninguém faz. A prova cabal que a pessoa morreu é que ela é sepultada. E Paulo dá justamente essa ilustração. Olha, nós fomos sepultados com Cristo. Com qual finalidade? Cristo morreu, nós morremos com ele, nosso velho homem. E a finalidade desse velho homem ter sido sepultado, enterrado, de fato, 7 palmos da terra. Qual que é a finalidade? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também, olha, a importância de você entender, meu velho homem morreu, foi sepultado com Cristo, portanto, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa é a grande finalidade, de saber que o nosso velho homem foi jogado no mar do esquecimento, que o nosso velho homem foi enterrado, que nós morremos com Cristo. Para quê? Para que nós possamos andar em novidade de vida e não andar mais da forma que andávamos antes. É por isso que é incoerente as pessoas dizerem, eu nasci de novo, mas levam a vida antiga. Esse não nasceu de novo, coisa nenhuma. É o que Paulo diz, uma prova de alguém que nasceu de novo, é que ela anda de fato em novidade de vida. Porque se nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, sepultados, ressuscitamos com ele, como nós viveremos ainda no pecado? Não tem essa possibilidade. Uma pessoa que se diz cristã, um homem que se diz cristão, e tem todos os indícios de alguém mundano. Eu não estou dizendo que ele não erra. Alguns perfeccionistas chegam a dizer, não, o sinal que o cara é crente é que ele nunca mais erra. Absurdo. João disse, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Lutero disse isso. Ele disse isso uma vez, ele disse o seguinte, né? Olha, que a essência de um verdadeiro arrependimento é que a pessoa nunca mais volta a fazer a mesma coisa. Ou seja, a prova que para Lutero, nós de fato somos protestantes por conta de Lutero. Mas ele diz, o sinal de um arrependimento genuíno é que uma pessoa nunca mais volta a cometer o mesmo erro. Mas não é isso que a Escritura afirma, para ver que Lutero também erra. Lutero também erra. Porque eu conheço crentes de verdade que erraram e falaram, eu nunca mais vou errar. E erraram de novo. Quantos aqui já perderam a paciência com um filho, por exemplo? Foi só uma vez? Já perdeu de novo depois? Quantos aqui já perderam a paciência com a esposa? Eu nunca, aleluia. Quantos aqui nunca perderam a paciência com o cônjuge? Sabe aquela vontade de mandar lá para Pindamonhangaba lá? Já está em Pinda, né? Já tivemos. Daí você pensa, estão errados, daí você se arrepende, você ora, você pede perdão para Deus, você pede perdão para a esposa, para o marido. É a primeira pisada automática que ele dá de novo. Vai orar, que você está precisando assim como eu, aleluia. Ou seja, nós às vezes mesmo sendo crentes chegamos a errar. Novamente as mesmas coisas. Mas o versículo 4 diz que o pecado não vai ter domínio sobre nós. E por conta disto, nós podemos andar em novidade de vida. No versículo 5 ele diz assim,
Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. É claro, aqui Jesus ele está se referindo também à ressurreição futura, assim como Cristo, Paulo está se referindo, melhor dizendo, assim como Jesus Cristo foi ressuscitado num corpo glorificado, assim também nós seremos, é o que diz a Escritura. Um dia esse corpo mortal vai se revestir de imortalidade. E então nós seremos transformados. Isso é verdade. Mas ele está falando, isso certamente inclui, mas o que ele está querendo dizer aqui, de forma bem prática na minha e na sua vida, é que nós podemos também andar, e devemos, aliás, andar em novidade de vida, aqui nesse mundo também, aqui e agora. Não podemos sermos cristãos, cheios do Espírito Santo, e andarmos da forma que nós andávamos antigamente. Isso é um absurdo. No versículo 11, Paulo deixa bem claro, quando que nós temos andar em novidade de vida? É aqui e agora. Devemos sim, assim como nós tomamos parte na morte de Jesus Cristo, meu irmão, deixar bem claro, nós também devemos tomar posse da vida de Jesus Cristo. E assim como o nosso velho homem, a nossa velha mulher morreu nele, assim também a vida de Jesus Cristo em nós nos faz andar em novidade de vida. Ou seja, aquele que de fato nasceu de novo, morreu com Cristo, não anda, não vive na prática do pecado. Eu quero passar só 2 princípios aqui hoje, vou ser bem curtinho. Primeiro, saiba que você está morto para o pecado. Versículo 6, você pode acompanhar comigo, de Romanos capítulo 6, por favor? Diz assim a Escritura, sabendo isto, o que você precisa saber? Ele continua, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Ou seja, foi crucificado com Jesus Cristo, o nosso velho homem. No grego, esse verbo aqui está num tempo verbal chamado aoristo, que significa uma ação passada, feita e concluída, de uma vez por todas. Ou seja, aquilo foi feito e acabou, não tem a necessidade de ficar refazendo. E é por isso que ele vem e diz, sabendo isto. E essa é a pergunta que eu faço para nós. Você de fato sabe, não apenas com a mente, não apenas com o entendimento intelectual, mas com toda a sua fé, que de fato você morreu com Cristo, e por conta dessa sua morte você não precisa mais ser escravo do pecado, da pornografia, do vício, do adultério. Não precisamos mais. Mas a questão é, você sabe disso? É igual a semana passada eu falei. Lembra? Dia 13 de maio de 1888, onde a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, onde deu de fato emancipação aos escravos do nosso país. Muitos escravos ali, talvez os mais velhos, ficaram a vida inteira sendo escravos. Imagina, 70, 80 anos escravizados. Alguns talvez mais novos, né? Acabou de nascer, ou adolescente. E então eles acordam uma bela manhã, escravos. Princesa Isabel vai na hora do almoço. Não estou falando que foi na hora do almoço, não, só a ilustração. Ela vai na hora do almoço e assina a Lei Áurea. Olha, a partir de agora não tem mais escravidão no Brasil. Eles de manhã eram escravos, mas depois do almoço, por conta dessa assinatura, eles são livres. Às vezes a pessoa foi escravo 70, 80 anos. Às vezes ela não consegue captar. Mas calma aí. O meu patrão agora não pode mais dar chicotada em mim? Mas calma aí. Eu posso andar para onde que eu quero? Eu posso ir para a esquerda, para a direita, pode ir para onde que eu quiser. Talvez muitos demoraram a entender. Só que infelizmente é o que acontece também com muitos cristãos. Cristo vem e liberta. Só que ele não sabe disso. Ele continua vivendo como escravo. Por quê? É o que Paulo diz, sabendo isso, você precisa saber, você não é mais escravo do pecado. Essa é uma coisa que todo cristão deve saber, isso é essencial, uma parte vital da minha e da sua salvação. Meu Deus, sabia que esse era um dos motivos do monasticismo? Os monges, o que eles faziam? Um dos motivos que eles se retiravam para as montanhas era porque eles pensavam o seguinte, a gente tem que se retirar desse mundo poluído aqui. Vamos para as montanhas, porque lá a gente não vai ser tentado, lá a gente não vai ver coisa indecente. Lá a gente vai passar tão nervoso. Então vamos para lá vamos ser mais pacientes. A tentação vai ser menor. Só que eles se esquecem que o problema não é o lugar que eles vivem. O problema está aqui na mente. Eles precisavam não mudar de um lugar para saber, olha, estamos livres, aqui em cima o pecado não nos atinge. Não é isso. Eles precisavam entender com a mente, com o coração de que, olha, em Cristo eu sou liberto, não importa o lugar que eu viva. É a mente que precisa ser liberta, é a mente que precisa saber.
Tem um homem chamado Orígenes, e ele de fato levou a sério aquele mandamento. Lembra quando Jesus disse que se um de teus olhos faz com que você peque, arranque? Você sabe que não é literal, né, irmão? Vai chegar com a olho aqui no culto domingo, assim, ó, pastor, esse olho que deu uma olhadinha torta. Não é isso, não é literal. Mas ali é um símbolo do pecado. Tudo aquilo que nos leva para o pecado, corta. Esse Orígenes, homem, e ele viu que o órgão reprodutor dele era danado. E tinha reações involuntárias. Sabe o que eu estou falando, né? Sabe o que ele fez? Se um de teus olhos faz com que você peque, ou se o vingador faz com que você peque, arranca. E de fato se mutilou. Porque, não, pelo menos cortando o mal pela raiz. Não, vou ser tentado mais. Só que ele se esquece que o pecado estava na mente. E assim também comigo, com você, o pecado está aqui na mente. E é na mente que você precisamos entender, na mente e no coração que precisamos ser, que estamos libertos, que Cristo nos libertou. Paulo diz aqui, né, olha, sabendo isso, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Quem é esse velho homem? Ora, aquele velho homem escravo do pecado. Aquele velho homem com a natureza de Adão. Lembra no capítulo 5? Adão pecou, todos pecaram. Então é por isso que nós éramos escravos do pecado. Mas em Cristo Jesus, esse velho homem morre. E no versículo 10, Paulo diz assim, né? Porquanto ao ter morrido, uma vez para sempre morreu para o pecado. Olha, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. É por isso que esse é um mandamento para nós. Despojai-vos do velho homem. Despojar é do tipo, imagina você com uma armadura, ou você chega com uma roupa toda suja em casa, trabalhou o dia inteiro suado, tudo que é sujeira. Aquele é um homem sujo, mas imagina que aquele seja o homem velho. A Bíblia diz, despojai-vos, né? Tirai-vos, arranque de você esse velho homem. Por que despojai-vos, velho homem? Se desfaça, meu irmão, de toda a característica da vida antiga que você vivia. A Bíblia diz que nós antigamente éramos como porcos. Você sabe, porco ele não precisa pensar, vou para a lama ou não vou. Não, é a natureza dele. Instintivamente ele vai. Assim como um cachorro, instintivamente late. Nós éramos porcos. O nosso destino era a lama sempre. Mas a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, o nosso velho homem é crucificado, enterrado e sepultado com Cristo, e nós nos tornamos ovelhas. Portanto, a morte do velho homem não é, meu irmão, uma questão de experiência, que muitos tentam associar o evangelho com experiência. Pastor, o dia da oração, senti um negócio. Nada contra sentir. Sentir é bênção, bênção. Mas, de fato, não é questão de experiência a morte do velho homem. Não é questão de sentir arrepio na coluna, aqui ou ali. Mas simplesmente de crer na palavra do Senhor. É você ler a Escritura e dizer assim, olha, não, aqui Paulo diz, Jesus Cristo, por conta da sua morte, me justificou. E por conta da sua justiça, o meu velho homem morreu. E se o meu velho homem morreu, eu sei que eu não sou mais escravo do pecado. Eu não preciso mais andar, está firme, não está firme, está firme, não está firme. Às vezes vai, às vezes não vai. Não, Cristo me libertou e eu sou uma nova criatura nele. Meu irmão, você não precisa sentir que você foi liberto do vício. Alguns às vezes dizem, aquele dia que eu recebi oração, eu senti que Deus me libertou do vício. Glória a Deus por isso. Mas sabia que você não precisa sentir? Você precisa crer. Leia a Escritura e acredite naquilo que a palavra de Deus diz. Você não precisa sentir que foi liberto do vício, da pornografia, do adultério, da mentira. Mas você precisa olhar e dizer assim, olha, é isso que meu Senhor diz a meu respeito. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o meu velho homem, a minha velha mulher, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos mais o pecado como escravos. Portanto, meu irmão, diante da dificuldade, saiba disso. Você pode vencer toda e qualquer tentação. Qualquer uma. Por quê? Porque você é forte? Claro que não. Mas porque em Cristo você é nova criatura, o seu velho homem morreu. É tão séria essa questão que nós não precisamos sentir. Uma vez eu conversava com um rapaz, ele com uma vida toda errada, um relacionamento todo errado. E eu falava para ele, irmão, você está vivendo errado, você tem que mudar. Não, pastor, eu sei que eu estou errado, mas Deus vai tocar o meu coração. Mas calma aí, você está esperando Deus tocar o seu coração? Lê a palavra, criatura. Você não pode ver desse jeito aí. Está morando junto, fazendo tudo, não ser casado. Não pode. Você não precisa que Deus toque o seu coração. Toma cuidado, tocar o seu coração, você vai parar o coração e matar de vez. Mas precisa ler.
E saber disso daí. É tão sério que a gente não precisa sentir que Abraão, lembra? 100 anos. Sua esposa, 90. Estéril. Diz a Bíblia que Abraão com o corpo amortecido. É claro, não está falando do corpo dele, né? Fala para um senhorzinho de 90 anos, você vai ter um filho com essa mulher, rapaz. E não tinha Viagra na época. É isso o sentido, o corpo amortecido. Não levantava, mas não tinha mais ereção. E para ajudar a sua mulher estéril. Daí Deus diz para ele, você vai ter um filho. Se Abraão esperasse sentir alguma coisa? Não sentir nunca. Nunca. Mas ele não sentiu. Muito pelo contrário, seus sentimentos naturais eram totalmente o avesso. Totalmente contrário. Mas mesmo assim diz a Bíblia que ele creu. Você consegue ver o que é tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz? Toma posse da palavra, é isso aqui, é você olhar para a Escritura e saber, calma aí, eu não sou mais escravo do pecado, eu não preciso mais viver essa vida antiga, Cristo me libertou, eu fui emancipado do pecado. É isso que você precisa saber, é disso que nós precisamos tomar posse de fato. Abraão então, sem sentir nada, olhando ao redor dele, e vendo todas as circunstâncias contrárias, creu para vir a ser pai de muitas nações. É isso que você precisa, meu irmão, diante da atividade. Pastor, a tentação é muito grande, oh Deus. Mas você sabe que você foi liberto em Cristo? Você sabe que seu velho homem morreu? Então você pode vencer, que você não é mais escravo dessas coisas. Lembra o exemplo de Maria? Diz a Bíblia que o anjo vem e diz para ela, você vai ter um filho. Maria não era casada. Daí você imagina, apesar que hoje em dia não é tão feio, né? Menina solteira grávida. Antigamente morria. O pessoal descobre que Maria está grávida. Maria está, não é casada, está grávida, bum, pedrada nela, acabou Maria. Ela poderia morrer por conta disso. Ela não sentiu nada. Provavelmente não entendeu muita coisa. Mas lembra o que ela disse? Eis aqui a tua serva, faça em mim a tua vontade. Ou seja, eu creio na palavra. Se é Deus que diz, eu vou fazer do jeito que Deus falou. E é assim que nós temos que fazer também. Primeiro cremos na palavra, depois de fato teremos provas de que ela é verdadeira. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, fé naquilo que nós somos em Cristo é o princípio para vencermos todo e qualquer pecado. Todo e qualquer pecado. Por que muitos crentes hoje em dia ainda não avançam espiritualmente? É porque de fato eles vão ao culto, ouvem palavras, leem a Bíblia até que diariamente, oram constantemente. Só que diante da dificuldade, da tentação, eles dizem, mas eu ainda tenho dificuldade. E se esquece disso daqui, olha, meu velho homem morreu, foi enterrado com Cristo. Porque o alvo da vida cristã, de fato, é mudarmos gradativamente conforme a imagem e semelhança do nosso Deus. Por isso é de suma importância você entender doutrina. Eu sei que muitos dizem assim, né? Esse negócio de doutrina é muito chato, me fale de coisas práticas. Quer algo mais prático do que isso? Você saber que o seu velho homem, que a sua velha mulher, foi enterrado e sepultado com Jesus Cristo, como diz 1 João 5,4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quer algo mais prático que isso? Você sabe a doutrina, por conta disso, você pratica. E segundo, e último princípio, vida cristã começa com revelação. Que revelação, pastor? Primeiro a gente precisa entender que, de fato, a justificação leva à santificação. Se você ler Romanos, capítulo 6, no capítulo 6, que nós lemos aqui, versículo 6, Paulo diz, sabendo isto, você precisa saber que você morreu com Cristo, seu velho homem, sua velha mulher foi enterrado. Sabendo. No versículo 9, sabedores de quê? No versículo 16, não sabeis. E depois, no capítulo 7, ele diz, porventura ignorais. O tempo todo Paulo está dizendo, meu Deus, mas vocês precisam saber, vocês precisam ler, vocês precisam entender. Saber, meu Deus do céu, que vocês são nova criatura, assim como diz em 2 Coríntios. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Vida cristã, portanto, não começa com fazendo isso, mas sim sabendo isso. Que foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Revelação, meu irmão, de quem Jesus é e do que ele fez, é o mais importante. Só que às vezes é algo que está claro. E você não sabe. Você não toma posse. Há uma grande diferença, claro, entre saber e saber. Tem pessoas que sabem teoricamente. Uma vez que eu conversava com um rapaz, eu dizia, irmão, mas precisa ir para a igreja.
Preciso congregar. Ah, pastor, tudo que o senhor fala eu já sei. Nossa, humilde, hein? Pensa no rapaz humilde. Tudo que o senhor sabe. Falei, rapaz, tá bom, então desculpa aí, né? Vai lá pra me ensinar o povo, então. Mas, tadinho, você vê que de fato sabia muita coisa, mas só de letra. Só letra. Só teoria. Eu já li fulano, já li ciclano. Falei, maravilha. Mas você não pratica nada do que esses homens disseram, o que adianta? Tem pessoas que são assim, há diferença de saber e saber. De fato, todo mundo sabe que é pecador. Mas quando a gente se converte, a gente sabe diferente. Porque antes da gente se converter, a gente sabe que a gente é pecador. Eu sabia disso. Eu sabia. Só que você sabe dando desculpa, né? Ah, eu sou pecador, mas quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Ou seja, eu sei, mas eu não sei direito. Né? Você sabe que é errado passar a mão no patrão. Ah, mas também, olha o tanto que ele tem. Sabe que é errado um caixa 2 dar uns pulos por fora. Ah, mas eu não sou de ferro. Agora, quando a gente de fato se converte, a gente sabe que a gente é pecador por dentro. Daí entra naquele princípio do filho pródigo, caindo em si. Que uma coisa é saber que é pecador, outra coisa é quando você cai em si. Quando você tem noção, fala, meu Deus do céu. Você já teve essa experiência de você... Rapaz, eu sou muito pior do que eu pensava. Eu sabia que eu era ruim, mas, meu Deus, eu sou muito pior do que eu achava que eu era. Esse é um dos grandes princípios da conversão. A gente vê o quão pecador, o quão mal a gente é. Como eu disse, todos sabem que Deus é onipresente. Mas quantos que Deus está em todo lugar? Mas quantos de fato têm esse entendimento no coração e na mente? Agora, a partir do momento que você entende, não apenas na letra, que Deus é onipresente, que Ele está em todo lugar, você pensa 10 mil vezes antes de fazer as coisas erradas. Porque as pessoas normalmente é assim, né? Quer fazer as coisas erradas, dá uma olhadinha para a esquerda, à direita, faz as coisas erradas. Mas quem sabe que Deus é onipresente, não esquece jamais de olhar para cima. Sabendo que, olha, o que adianta eu me esconder aqui? Deus está vendo. Se você, meu irmão, de fato soubesse que Deus é onipresente, você pensaria 10 mil vezes antes de fazer as coisas erradas, antes do seu pecado. Agora, assim como nós sabemos que somos pecadores, nós também temos a obrigação de saber quem somos em Cristo. E saber em que Cristo nos transformou, porque tem uma finalidade. Saber para que, de fato, o que Paulo diz aqui, para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja tornado ineficaz, inerte, fora de ação. Meu irmão, se você não entender isso aqui, que você não é mais escravo do pecado, que toda e qualquer transação, todo e qualquer pecado que vier à sua frente, não importa qual seja, esse seu velho homem morreu, você pode dizer não para ele. Eu sei que às vezes esse não é correr. Esse não é ficar lutando o tempo todo. Não, que eu sou crente, pode fulano aí fazer o striptease, eu sou crente. Lembra o exemplo de José? José era crente, rapaz. A mulher queria sair com ele, o que ele fez? Deu linha, ó, pum, perna para quem tem. Ele sabia, não, sou nascido de novo, não cai mais nisso, mas vou dar uma corrida. Isso também é ser cristão, saber que o velho homem morreu para que o corpo do pecado seja destruído. Porque convenhamos, o corpo do pecado que Paulo fala aqui, eu já estou encerrando, é o nosso corpo físico mesmo. Porque por mais que o nosso velho homem morreu, o velho Rafael morreu em 2007, finalzinho de 2006, quando eu me converti. Mas tanto eu como qualquer um de nós aqui, nós ainda vivemos esse corpo aqui. E o pecado, querendo ou não, afeta esse corpo. Claro que afeta. Dizer que somos crentes e não somos mais tentados é absurdo. Claro que somos. Sofremos, sentimos dor, choramos e somos tentados também. Ou você acha que a partir do momento que você se converter de verdade, você nunca mais vai ser tentado? Meu irmão, você não virou anjo, você é só quando Jesus voltar. Do contrário, quando a gente estiver aqui, a gente vai ser tentado. O homem velho se foi. Isso é fato, somos nova criatura. Mas ainda é verdade que vivemos nesse corpo pecaminoso e teremos que lutar dia a dia contra o pecado. Olha que exemplo interessante a Bíblia fala do Antigo Testamento. Lembra, Deus liberta o povo das mãos de Faraó, faz com que o povo passe pelo Mar Vermelho e saia lá do outro lado livre. E dá a terra prometida a eles. Ó, prometi Canaã de vocês, está aqui Canaã. O povo foi para Canaã. Vocês lembram o que tinha lá em Canaã? Tinha gente que eles precisavam lutar lá. Ah, meu Deus do céu, Deus liberta o povo.
Deus manda o povo para a terra prometida, e mesmo assim eles precisam lutar. É assim, meu irmão. O nosso velho homem morreu, a sua velha mulher morreu, minha irmã. Mas você vai precisar continuar lutando dia a dia contra isso também. Meu velho homem morreu, mas a carne ainda não, está vivinha ainda. É mais ou menos o seguinte, só para você entender. Imagina que você veja um menininho de 5 anos passeando com um pitbull já grande. Você sabe, né? Não é o menino que passeia com o cachorro, é o cachorro que passeia com o menino. O cachorro leva o menino para onde que ele quer. É assim as coisas. Se você já teve um daquele bicho, você sabe, é forte. Antes nós éramos assim, nós éramos crianças. E o cachorro do pecado nos levava para onde ele queria, não tínhamos domínio sobre ele. Às vezes até queríamos, não vou para lá, não. O cachorro puxava. É assim, não vou fazer isso aqui, vai ver, está fazendo. Era assim que nós éramos. Não vou beber, não vou fumar, não vou perder a paciência. Acabava errando. Mas daí quando nós nos convertemos, o cachorro continua o mesmo. Sabe qual é a diferença? Você cresce. Aquele pequenininho vai embora. Então você consegue dominar o cachorro. Você quer me levar para lá? Não vou. Você está me inclinando para esse lado onde eu não posso ir. Você não vai me levar agora. Eu decido. Eu quero ir para cá. E essa é a diferença quando a pessoa de fato entende. Ela sabe que o velho homem dela foi crucificado. Por que muitos crentes genuínos às vezes demoram tanto para vencer certos tipos de pecado, de vícios? Olha, porque eles não sabem. Não sabem que eles foram libertos. Romanos 10, 17 tem ali? Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra. Olha a importância, meu irmão, de constantemente ouvirmos a palavra. Porque é a palavra que gera fé. Eu sei que nem todo dia você chega aqui no culto e pensa assim, o culto é uma maravilha. Tem dia que é uma benção, né? Você entra, sai todo quebrando. Ai, pastor, tudo que eu precisava. Ai, meu Deus. Tem dia que é uma maravilha, e você sai assim, né? Tem dia que você vem frio e sai gelado. Ai, meu Deus, o que o pastor fez semana inteira na casa dele? Ele não estuda, não ora, não jejua, meu pai. Mas quem disse que você não foi alimentado? Quem disse que você não foi edificado naquele dia? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Israel, Deus tinha prometido para eles, olha, vocês vão entrar. Deus tinha prometido que eles não iam entrar na terra, sabe por quê? Grande parte daquele povo, aquela geração não entrou, porque eles foram incrédulos. Eles foram, lembra? Eles foram espionar a terra prometida e eles voltam, lá tem gigante. Nós somos aos nossos olhos gafanhotos. Ou seja, imagina, meu irmão, Deus dá a palavra, vai lá que você vai conquistar. Daí você chega, Senhor, não sei se é bem por aí, não, hein? O povo lá é grande demais. É isso aqui que eles estavam dizendo. E por conta da incredulidade dele, toda aquela geração não entrou na terra prometida. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 19, diz assim, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Mesmo Deus dando a palavra, eles foram incrédulos, por isso não conseguiram vencer. Esse é o problema de muitos crentes que não conseguem vencer o pecado e andar em novidade de vida. Porque são incrédulos. Deus diz, escreveu através dos apóstolos e dos profetas, e ele não acredita. No versículo 7, já estou encerrando, diz, né? Porquanto quem morreu está justificado, talvez a melhor tradução seria libertado. Porquanto quem já morreu está liberto do pecado. Paulo aqui, na verdade, ele está refutando o versículo 1, esse é o contexto. Como ele diz, né? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele diz, não vamos permanecer no pecado. Nós que nascemos de novo, não vamos permanecer, porque em Cristo somos nova criatura. Depois o versículo 18, poderia ser traduzido também da seguinte forma. Você pode acompanhar comigo para encerrar? Romanos 6, 18. Diz assim, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Esse versículo também poderia ser traduzido assim, sendo então emancipados do pecado que era nosso proprietário, não lhe devemos mais nada. Podemos andar em novidade de vida. Portanto, meu irmão e minha irmã, a primeira coisa que você precisa é saber de fato. Saber quem você é em Cristo. Tentações, como eu disse, virão, o nosso corpo vai ser tentado. Vai, a preguiça, todo tipo de tentação, a imoralidade, a mentira, ao orgulho, a arrogância. Vamos ser tentados sempre ao vício, aqueles que tiveram. Mas a partir do momento que você sabe que o pecado não tem domínio sobre você,
Por quê? Porque você é forte? Claro que não. Porque aquele velho homem morreu, foi sepultado. E por conta disto, nós podemos andar em novidade de vida. Não precisamos mais andar como andávamos. O cachorro não precisa mais nos guiar, mas por conta do que Cristo fez, hoje em dia nós podemos ser obedientes a Ele. Mas para isso é necessário que nós venhamos saber. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos mais o pecado como escravo. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?